Legal, gente, eu sou o professor Carbone do Instituto Tem Fio. Vamos falar aí de ciências da natureza então com vocês, beleza? Esperamos que vocês aproveitem bem essas aulas aí para estudar. Valeu? Vamos para as aulas então? Então vamos lá, gente, falar de condutibilidade das soluções aquosas. Lembrando, a gente vai falar de condução de eletricidade para ácidos, bases, sais e óxidos. Quer dizer, colocou qualquer uma dessas substâncias em água, será que conduz eletricidade ou não, né? O senso comum vai dizer que sim, principalmente aí para sais, né? A gente tem a noção que sal em água conduz eletricidade, mas a gente vai ver que nem sempre isso é verdade, tá, gente? Nem sempre isso é verdadeiro. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Vamos ver como que vai ficar isso aí. Olha só. Então vamos ver a condutibilidade, né, a condução de eletricidade para as quatro funções inorgânicas que a gente estudou até agora. Muito bem. Então primeiro para ácidos, né? Primeiro, o HCl, que é o ácido clorídrico, né, cloreto de hidrogênio, o ácido clorídrico em água, dá o HCl, que é o ácido clorídrico, H+, mais Cl-. É um ácido forte, né, um ácido forte. Sendo um ácido forte, gente, em solução aquosa, conduzirá eletricidade? Sim, porque produz grande quantidade de íons, tá? Tende a ionizar bastante. É isso que dá ele esse nome de ácido forte, tá? Já esse ácido aqui, que é o ácido etanóico, chamado também de ácido acético. Ele é um ácido fraco, é o ácido que tem no vinagre, né? Você pode lembrar assim, é o ácido que tem no vinagre, é um ácido fraco. Se está no vinagre, não pode ser um ácido forte, porque senão se ia pôr no alface, o alface ia queimar, ia virar cinzas. É isso que ia acontecer, tá? Se fosse um ácido forte, por exemplo. Então, o ácido etanóico ou ácido acético em água produz íons, H+, e o íon acetato. Só que em pequena quantidade. Quer dizer, vai dar uma baixa condutibilidade elétrica. Se você for fazer um esqueminha lá, 2 terminais de uma lâmpada lá, e esse ácido, tá? Com uma bateria, né, para conduzir eletricidade, aí, uma bateria para um gerador, né? Faz um esqueminha lá com 2 terminais mergulhados numa água com esse ácido, a lâmpada ia acender muito pouco, tá? Porque é um ácido fraco. A condução de eletricidade dele é fraca, é ruim, beleza? Então a condutibilidade bem baixa, quase nula. Legal, gente? Porque é um ácido fraco. Com bases, vai valer a mesma história. Base forte vai conduzir, que é uma maravilha. Base fraca vai conduzir muito pouco ou quase nada, tá? Então uma base forte aqui, o NaOH, que é o hidróxido de sódio ou a soda cáustica. Uma base muito forte, né? Que em água vai dar o quê? O sódio vai dar Na e OH-, Na e OH-. Uma base forte, grande quantidade de íons. Grande quantidade de íons, o que nós vamos ter? Grande condução de eletricidade. Por quê? Para conduzir eletricidade você precisa ter o quê? Presença de íons, né? Presença de cargas elétricas ali para essas cargas se movimentarem, e é o que a gente chama de condução de eletricidade, né? O que a gente chama de corrente elétrica, tranquilo? Então em NaOH tem muita carga, né? Muita carga positiva e negativa, muito íon, conduz eletricidade, que é uma maravilha, né? Que é a soda cáustica no caso, tá? NH4OH, que é hidróxido de amônio. Essa a gente já falou que é uma base fraca. Base fraca, gente, não vai conduzir eletricidade, vai ter uma condutibilidade muito baixa. O que vai acontecer? Em água, essa substância só existe em água, tá? Já vem no estado aquoso, ela só existe em solução aquosa, tá? Então vai dar o quê? Vai dar o íon amônio, né? O cátion amônio, mais o ânion hidroxila. Mas em pequena quantidade, não é um bom condutor de eletricidade. Por quê? Porque não tem uma quantidade bacana, uma quantidade relativamente alta aí de íons para conduzir eletricidade. Beleza? Para
sais, como que vale para sais? Sal a gente tem mais ou menos no senso comum que sal em água torna ela condutora, né? Não é bem verdade, tá? Você tem sais sim que tornam ela muito bem condutora, por exemplo, o nitrato de sódio, que é um sal muito solúvel, né? Um sal bastante solúvel em água. Então o que vai acontecer? Vai dar o nitrato mais o sódio, olha lá. O sódio mais o nitrato, né? Como é um sal muito solúvel, o que você vai ter? Grande quantidade de íons, tá? Esses dois íons aqui vão se formar em grande proporção, em grande quantidade. Por isso esse sal sim, quando colocado em água, é um ótimo condutor de corrente elétrica, tá? É um ótimo condutor de corrente elétrica. Já esse outro sal é um sal pouco solúvel. Com sais pouco solúveis isso sempre vai acontecer, gente. Ioniza, tá? Vai formar íons, vai sofrer a dissociação, né? Melhor dizendo, sofre a dissociação em água, mas numa extensão muito baixa, gente, em muito pequena quantidade. Então esse sal vai formar o que? O íon prata, né? Prata, Kh1+, e o íon sulfeto, né? Só que em pequena quantidade. Aliás, está faltando uma coisa aqui, né? Você tem duas pratas aqui, aqui vai ser 2Ag, né? Duas pratas também. Beleza? Então o que você vai ter aqui? 2Ag+ e o sulfeto. Só que, como essa dissociação ocorre em pequena escala, esse sal é praticamente insolúvel. Então ele em água torna a água condutora? Não, por insuficiência de íons, tá? Então se você pegar, por exemplo, uma água mineral, não conduz eletricidade. Por quê? A quantidade de íons que tem nela é muito baixa, tá? Então isso faz com que a água não se torne uma condutora. Já a água do mar vai ter grande quantidade de sais dissolvidos. Isso faz com que a quantidade de íons seja alta. Então, na água do mar você tem condução de eletricidade, né? Então é um perigo aí tomar banho de mar, por exemplo, em dia de chuva, né? Se for um dia que tiver caindo muitos raios, né? Se cair um raio por perto ali, você pode sofrer as consequências dessa descarga elétrica, né? Porque aí na água do mar, sim, você tem sais que estão ali dissolvidos, né? Então você tem grande quantidade de íons. Aí você vai sofrer os efeitos dessa descarga, quer dizer, vai tomar choque. Tranquilo? Já com óxidos. Óxidos, o negócio é bacana também. O óxido é um pouco mais complexo, porque você tem óxido ácido e óxido básico. Por exemplo, óxido ácido. Lembra? Falamos deles lá naquele assunto de chuva ácida. Você lembra? Assunto de chuva ácida. A gente já falou do SO3, que é o trióxido de enxofre, que em água dá o ácido sulfúrico, né? Dá o ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico em água dá o quê? 2H+ e o sulfato. Como é ácido forte, ioniza bastante, conduz eletricidade. Já o K2O, óxido de potássio, é um óxido básico. Por quê? Porque dá hidróxido de potássio, que é uma base. Dá 2 de potássio e 2OH-, em grande quantidade. Porque a hidróxido de potássio é da família 1A, como dissemos. Também é uma base forte, né? Vai conduzir eletricidade. Beleza? Então, esses dois são condutores. Um que é ácido forte, outro que é base forte. Agora, esses três caras, ó, o NO, o CO, o N2O, monóxido de nitrogênio, monóxido de carbono, óxido de dinitrogênio, em água não tem reação. Então, o que acontece? Se não tem reação, não são condutores. Curiosidade, né? O N2O é o gás hilariante. Gás hilariante. Então, a pessoa inala, mexe com o sistema nervoso, parece que a pessoa está rindo, por isso o nome gás hilariante. Tranquilo? A impressão é que a pessoa está sorrindo. Ele é um gás que é usado, pode ser usado também como anestésico, mas aí tem um certo risco, né? A pessoa dá uma dormida lá, mas em algumas pessoas com uma sensibilidade diferente, pode ter um problema de parada cardíaca, né? Só uma curiosidade aí. O CO, monóxido de carbono, que é um poluente, mas esses três em água, tá? Esses três em água, o NO também é outro poluente, mas os três em água não tem reação. A água não é ácida nem básica, é uma água neutra e se não tem reação, não forma íon,
tá? Não vai conduzir eletricidade também. Legal, gente? Então aí um pouquinho aí de condutibilidade para ácidos e bases. É legal porque aí você já dá uma estudada em ácidos, bases, sais, né? Dá uma revisada se você esqueceu. Bom, gente, uma aula que tem tudo a ver com indicadores ácido-base, assim como foi a aula aí que nós falamos agora mesmo, né? A aula que a gente falou agora mesmo tinha tudo a ver com ácido e base, beleza? Que era a condutividade de ácidos, de bases, sais e óxidos, né? Tem a ver também agora. Hidrólise salina tem muito a ver com os indicadores, beleza? Indicadores ácido-base, muito a ver. Por quê? Normalmente quando a gente coloca um sal em água, isso que é hidrólise salina, né? Só traduzindo a palavra, lise quer dizer quebra, né? Quebra através da água, quebra através da água, de um sal. Quer dizer, é a reação de um sal com a água, gente. Reação de um sal com a água. Bom, você vai pensar, vai colocar sal na água vai ficar salgado. A gente vai ver que esse senso comum na química não funciona, né? Quer dizer, a química muitas vezes ela é uma grande destruidora do famoso senso comum, beleza? A química é uma grande destruidora do senso comum. O senso comum na química normalmente não é muito válido. Então, colocar um sal em água nem sempre vai ficar salgado. A gente poderia pensar, qualquer sal serve para comida? Não. A gente vai ver isso aqui agora por linhas nem sempre muito agradáveis. Quer dizer, com resultados não tão sempre agradáveis. Beleza? Olha só. Então, a gente vai analisar o que dá um sal em água. Nem sempre vai ser neutro. Nem sempre vai ser só salgado. Às vezes pode ser básico, às vezes pode ser ácido. Por isso que aí entram os indicadores, né? E as questões gostam de cobrar indicador aí nesse meio. A fenolftaleína no caso, né? Que é aquele que a gente tem que saber. Beleza. Então vamos falar primeiro do cianeto de amônio. Olha só, o cianeto de amônio em água. Cianeto de amônio em água. Água a gente escreveu HOH, né? 2H e um O. É H2O. H2O. HOH para facilitar. O H mais e o OH menos, né? O H mais e o OH menos. Facilita a gente aí, né? Então vai dar NH4, que é o positivo. Positivo vai se ligar com quem? Com negativo. E o negativo aqui vai se ligar com quem? Positivo. Dando NH4OH é uma base fraca. Que é um amoníaco, hidróxido de amônio, amoníaco, aquele que tem na tintura para cabelo. É uma base fraca. Se fosse uma base forte, mulher, seu cabelo ia cair, você ia ficar careca. Seu cabelo ia quebrar como se fosse macarrão cru. Tudo bem, gente? Então, o hidróxido de amônio é uma base fraca. Ainda bem. Beleza? Já o HCl também é um ácido fraco. O que vai acontecer? Se os dois são fracos, por isso que eu pus o asterisco. Por que tem esse asterisco? Justamente, porque a gente vai ter que ver qual dos dois é mais fraco. Né? Não é bem a gente, isso vai ser dado na prova, tá? É um número chamado constante de ionização do ácido e da base. É um número. Se esse número for maior para o ácido do que para a base, o ácido é um pouco mais forte. Então o meio fica ácido. Logo a fenolftaleína ficará incolor. Se o da base for um pouco maior que o do ácido, fica básico, a fenolftaleína ficará rosa. Se os dois forem iguais, ou praticamente, a fenolftaleína fica incolor, porque o meio neutro ela é incolor também. Beleza? Então esse é um caso aqui um pouquinho mais chatinho, né? Porque depende do valor da constante de ionização, que é um número, tá? Segundo caso, é um número que você não tem que saber, viu? É um número que você vai ter que decorar, meu. Olha só, segundo caso. Cianeto de sódio em água vai dar NaOH positivo com negativo, A mais HCN positivo com negativo, olha lá. NaOH é base forte, soda cáustica. Soda cáustica você tem que lembrar, né? Base forte, base perigosa, né? Soda cáustica. Base da família 1A. Todas são fortes, tá?
Mais HCN, ácido fraco, ó, pela segunda vez você tá vendo isso, pela segunda vez, olha lá, olha só, se a base é forte, o ácido é fraco, quem predomina? Ah, o forte, aí é senso comum, né? Aí vale o senso comum, quem predomina? O forte, então o meio vai ficar básico. Sabe por que você escreveu o básico de cor de rosa? Porque a fenolftaleína é cor de rosa em meio básico, tá? A fenolftaleína em meio básico fica rósea. Por isso, aí ajuda você a lembrar. Então, tá vendo? Cianeto de sódio em água não é bom para salgar alimento, porque vai ficar básico, vai ficar alcalino. A sua comida vai ficar alcalina, vai ficar básica. Tá bem? E eu vou te dar outro dado, esse mais mórbido, né? Esse mais perigoso. Cianeto de sódio, amiguinho, amiguinha, é veneno. Se você puder isso na comida, ó, bal, é veneno, é cianureto. É veneno daquele veneno rock and roll mesmo, veneno forte, tá? Poderoso, tá? E é sal, ó. Você vai pôr sal na água, nem sempre fica salgado. Beleza? Nem sempre serve para pôr na comida, tá? Terceiro caso importante, ó, cloreto de amônio, ó, cloreto de amônio em água, ó, dá hidróxido de amônio, e de novo hidróxido de amônio, ó, base o que? Hidróxido de amônio, cadê? Base fraca, hidróxido de amônio, mais o que? Mais HCl, já falamos do HCl para você, HCl é o que? Ácido forte, ácido clorídrico. Tem lá no estômago, suco gástrico, é ácido muriático também, né? Vendido em casas do ramo aí para tirar a pichação. É um ácido forte. Meu, se o ácido é forte, a base é fraca, quem predomina? Predomina o forte. O forte é o ácido, ele vai predominar. O meio fica ácido, tá? Então olha só, tem sal que colocado em água deixa o meio ácido. Também não é bom para culinária. É o caso do bicarbonato, né? Se você puser um pouquinho de bicarbonato na boca, você vê que ele é um pouco azedinho, né? Ele é um pouco ácido, tá bom, gente? Então, para culinária não serve muito bem. Ah, mas usa bicarbonato para fazer bolo, tem no fermento. Mas aí o bicarbonato sofre uma transformação, vira gás carbônico que faz a massa crescer. Bem, bicarbonato para salgar alimento, assim, não é interessante. Tranquilo? Então, meio ficando ácido, o que você vai ter? Fenolftaleína incolor, de novo. E para fechar o quarto caso, aqui eu esqueci de pôr, mas é quarto caso, nós vamos analisar um caso bem conhecido, que é o sal de cozinha, cloreto de sódio. Cloreto de sódio em água, da base forte, que é o NaOH, mais ácido forte. Os dois são fortes? Quem? Você vai ter que ver quem é mais forte? Não, nesse caso não. Não é igual nos fracos. Aqui o que você tem? Se a base é forte, dá Na mais OH-, que ioniza, isso que é forte, ioniza muito. Mais H+, Cl-. Só que, o H e o OH reagem e dão água. Ai, caramba! Mas você tem água aqui, continua tendo água aqui. Tinha sal aqui, continua tendo Na e Cl, continua tendo sal. Ué, você tinha água e sal, continua tendo água e sal. O que aconteceu? O que aconteceu com 4 letras? Com 4 letras. O que aconteceu com 4 letras? Nada. Nada, não aconteceu nada. Então, quando os dois são fortes, gente, não teve hidrólise. Não teve essa reação, não teve hidrólise. Se não teve hidrólise, tudo ficou como era. Como que é sal de cozinha em água? Fala você. É ácido básico ou neutro? Não, não é ácido nem é básico, é neutro. Meio neutro. Como vai ficar a fenolftaleína? Vai ficar incolor. Tranquilo? Então, sal de cozinha em água não dá só da cálcio, que é ácido clorídrico. Imagina, você ia morrer, velho, se fosse assim. Tudo bem? Os dois são fortes, então continua tudo como começou. Não aconteceu nada, fenolftaleína incolor, porque o meio é neutro. Então, gente, mais uma aula que tem um pouquinho a ver aí também com indicadores ácido-base. Olha quanta coisa, né, que pode acontecer com ácido-base, né? Além de formar sal, né? Já falamos também de óxidos. Mais uma coisa que nós vamos falar aqui.
Já falamos um pouquinho para vocês de neutralização. Já falamos, né? Um pouquinho de neutralização, que é a reação entre um ácido e uma base, né? Reação entre um ácido e uma base dando sal e água. Que a reação pode ser chamada também de salificação, né? Salificação ou neutralização, não é isso? Mas o que acontece é que a neutralização vai além da total. A neutralização total, como o próprio nome diz, neutralização, porque deixa o meio neutro, neutralização, porque o meio fica neutro, por isso o nome. Mas ela pode ser parcial também, tá? Parcial, essa é a maior novidade. E aí é que a gente vai lembrar um pouquinho de ácidos e bases de indicadores também com vocês, beleza? É aí que entra esse indicador aí na jogada, beleza? A neutralização parcial, como você já deve estar imaginando, não vai deixar o meio neutro. Ela vai deixar ali ou um pouquinho de ácido ou um pouquinho de base. É isso que vai acontecer. Ela acontece quando um dos dois está em falta, que é o que no jargão da química chamamos de reagente limitante. Então, se tem bastante ácido, falta base, a base é o limitante. Meio fica ácido. Se tem muita base e falta ácido, o ácido é o meio limitante. O ácido é o reagente limitante, então o meio vai ficar básico. Beleza? Dependendo de quem é o limitante, dependendo do que você tem em maior quantidade, em termos de estequiométricos, né? Palavra complicada, mas a gente vai explicar aqui, beleza? Dependendo de quem você tem em maior quantidade, o outro sempre vai ser o limitante. Ao invés de ficar falando, vamos ver com exemplos. Muito bem. Então, nas neutralizações totais, o que você vai ter? A quantidade exata de base de ácido para se neutralizar. Então, aqui você tem H2SO4, que é ácido sulfúrico, e soda cáustica, que é NaOH. Veja, o H2SO4 tem 2H+. Para neutralizar 2H+, você precisa de quantos OH? Quantos? Você precisa de 2 OH, né? Porque o H+ e o OH vai dar o quê? H+ e OH dá água. Olha lá. Por isso que o meio fica neutro nas totais. Porque você tem a quantidade certa de H+ e de OH. Um de cada. Aí dá água. A água pura é neutra, né, meu? Tranquilo? Beleza? Então, tendo as quantidades iguais, balanceou aqui, aí vai dar certo. Claro que aqui você vai precisar de 2, que é 2H com 2OH. Você já pode pôr 2 águas aqui, olha que bonitinho. Você pode pôr 2 águas. Professor, costuma pôr água no final. Dá no mesmo, tá? Na reação, a ordem que você coloca aqui não vai alterar nada. Mais o que? 2Na com SO4 vai dar Na2SO4, que é um sal. Então deu sal, neutro e água. Por isso que o meio fica neutro. Meio neutro. Se o meio fica neutro, que cor fica a fenolftaleína, meu? Ela fica incolor, porque ela é incolor em meio neutro e meio ácido. Olha quantas vezes a gente já falou isso, né? Isso que é importante. Então, fenolftaleína incolor, meio neutro ou no ácido, beleza? Então, aqui, HCl, ácido clorídrico, né? Clássico, mais hidróxido de alumínio. Beleza. Para neutralizar 3OH, agora você tem 3OH. Quantos H você vai precisar? 3, né? Porque precisa de 1 para 1 aqui. Só tem um H e um OH para formar água. Você precisa de 3H, aqui tem um só? 3. É o balanceamento. O balanceamento pode ser chamado também de coeficiente estequiométrico. Colocar os coeficientes estequiométricos. Olha, parece que está xingando você. Colocar os coeficientes estequiométricos é balancear a equação. Deixar as quantidades de produtos e reagentes iguais. Beleza? Em termos de átomos. Beleza, ok. 3H com 3OH vai dar o quê? 3 águas. Olha que bonitinho. 3 molequinhas de água. Mais o quê?
Al com Cl mais 3 vezes vai dar o quê? AlCl3. Legal, gente? Também deu um meio neutro aqui, tá? Uma neutralização também total. Neutralização total também. Tranquilo? Essas são as totais. Agora tem as parciais. Nas parciais, você vai perceber porque o examinador deixa mais ou menos no ar, assim, olha só. Ele vai dar a quantidade já pronta. Você vê, aqui a gente balanceou, aqui a gente colocou, né? Já veio pronto, ó. Eu não vou mexer nada aqui, ó. Eu vou deixar do jeito que tá. Aí nós vamos ver o que vai dar. Olha só. Você só tem 2 Hs aqui e um OH. Com um OH, eu só posso pegar um H daqui para formar uma molécula de água. Ah, e o outro H que sobrou aqui? Ele vai sobrar. Vai dar potássio, o hidrogênio e o SO4. Chama hidrogênio sulfato de potássio. É um sal que tem H. O H é característica de quem? De ácido, não é? Então esse sal é ácido. Formando um sal ácido, o meio fica ácido. Fenolftaleína também incolor. Sobrou H. Ah, não entendeu muito bem? Vamos ver outro caso. Tem 3 Hs aqui e só 2 OH. Tem um H a mais. Vai dar 2 moléculas de água, porque 2 OH, eu vou poder utilizar 2H aqui, vai dar 2 águas. Mais o que? Só que 2 OH contra 3H tem um H a mais. Esse H a mais vai sobrar NaHPO4. Hidrogênio fosfato de sódio. Também meio ácido. Por quê? Porque é um sal ácido. Fenolftaleína também incolor, porque o meio é ácido. Tranquilo? E o contrário? Pode sobrar o OH. Olha lá, um dos dois é limitante. Aqui, quem foi limitante? O OH. Sempre tinha menos OH. 1 contra 2. Aqui 2 contra 3. O OH perdeu na quantidade. Agora é o contrário. Quem vai perder é o H, meu. Então tem um H aqui, mas tem 2 OH. 2 OH. Só dá para formar uma molécula de água. Mas o que? Vai sobrar aqui, ó. Vai ter o que? Cálcio, um OH a mais e o NO3. Cálcio, um OH que sobrou, NO3. Tudo bem? Tranquilo? Dá o chamado nitrato básico de cálcio. Beleza? Ou hidroxinitrato de cálcio. O nome disso para o Enem é difícil cobrar, tá? Mas dá um meio básico. Se dá um meio básico, a fenolftaleína fica o quê? Vai ficar incolor. Tranquilo? Olha só. Então você tinha um OH a mais que vai sobrar lá no sal. Quando você tinha H a mais, era o H que sobrava. Tudo bem? Agora invertemos as bolas, né? Invertemos o jogo aí, né? Agora tá sobrando é OH. Repare que aqui de novo acontece isso, cara. Olha só. 2 Hs. Mas aqui tem 3 OH. 3 OH. Esse um aqui é porque aparece uma vez, tudo tá aqui. Então tem 3 OH e 2 H. Tá sobrando OH. Então 2 Hs com 2 OH dá para formar 2 águas. E o OH que tá a mais? Vai ficar no sal. Vai dar o quê? Vai dar um sal que tem alumínio, OH e o olho que tá lá, bromo. É hidroxibrometo de alumínio. Olha que nome feio. Hidroxibrometo de alumínio. Maravilha, gente? Porque sobrou o quê? Sobrou um OH. Sobrando um OH aí, o que você vai ter? A formação de um sal que é básico. Formação de um sal básico. Se forma aí um sal básico, o que nós vamos ter? Uma solução também, um meio que também é básico. Tranquilo? Aliás, aqui tem 2 bromos ali. Aqui é BR2, beleza? Mas o sal
continua básico. Legal, gente? Então, continuando aí, ainda com as funções inorgânicas, né? As substâncias estudadas aí pela química inorgânica, agora falando de sais, né? Que também são substâncias importantes e não só aqueles sais, né? Aquele sal que a gente conhece que é o sal de cozinha. Então, o que é o sal como um conceito amplo, né? Como que a química conceitua sal, né? Conceito de Arrhenius também. Sal vai ser uma substância que vai ter um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH. Por quê? Porque se tiver OH é ácido, se tiver OH é base. O sal vai ter um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH, justamente para não virar nem ácido nem base. Legal? Nomenclatura também muito tranquilo, muito tranquilo. Você vai pegar o nome do ânion, e aí colocar o nome do cátion. Então basta saber o nome do negativo do ânion e o nome do positivo do cátion, você tem o nome do sal. Então vamos ver aqui alguns exemplos, não precisa nem fazer troca nem nada, é só colocar o próprio nome do cátion e do ânion. Então vamos ver os exemplos e aí a gente fala de algumas aplicações, algumas curiosidades aí importantes, né? Então, cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, né? Aquele mais conhecido da gente, sal de cozinha, usado na conservação de alimentos. Hoje é mais usado como tempero, né? Mas na história ele foi muito mais usado como conservante de alimentos do que para outra coisa qualquer. O sal já teve um grande valor, né? Então o sal já foi coisa de rico, acreditem, foi coisa de rico já. Até a palavra salário, vem de sal, porque o salário era recebido em sal. Hoje a gente recebe em dinheiro, né? Um salário meio desvirtuado aí, vamos dizer, né? O salário primordial era recebido em sal. Por quê? Porque o sal tem um grande valor, né? Tinha, né, um grande valor, porque ele era um conservante, praticamente o único que tinha, tá, dos conservantes aí de substâncias. Bacana? Então já teve um grande valor. Carbonato de cálcio, também importante. No carbonato de cálcio você tem na concha do mar, nos recifes de corais, você tem no mármore, você tem no concreto. Então carbonato de cálcio é um sal estrutural, né, da estrutura, porque ele é rígido, resistente. Então conchas do mar, recifes de coral, carapaça de alguns moluscos, por exemplo, é de carbonato de cálcio. Ele é importante, então, um sal muito importante, e é um sal insolúvel em água, né? Nem todo sal dissolve na água como o sal de cozinha. Nitrato de sódio, chamado também de salitre. Alguns chamam também de salitro, né? É um aditivo também de alimentos, né? Muitos já ouviram falar de alimentos com salitre, né? Aquele alimento que você fica cheio, né? Porque tem salitre, tá? Que é o nitrato de sódio, também um conservante usado em alimentos, né? As indústrias utilizam. Não só o nitrato de sódio, mas também o nitrito de sódio, que é o NaNO2, tá? São usados também na conservação de alimentos. É um sal solúvel em água. Sulfato de cálcio. Sulfato de cálcio é o que você está vendo na lousa, tem no giz, tá? Sulfato de cálcio tem no giz, tem também no gesso, né? No gesso ele está na forma hidratada, porque o gesso, você sabe que você pega o pó, né? O pó do gesso, mistura com água e vira o imobilizador lá, que é o gesso que você eventualmente usou no braço, na perna, no tornozelo, etc. Tem um alto teor de sulfato de cálcio, que também não é um sal muito solúvel em água, né? Basta ver que o gesso ele não dissolve na água tão facilmente. Legal? O hidrogenocarbonato de sódio, olha que nome, hein? Hidrogenocarbonato de sódio. Também é um sal que tem hidrogênio, mas veja, ele tem o sódio, que é um outro cátion, né? Então ele tem dois cátions, mas basta ter um cátion diferente do H para ser um sal, né?
O hidrogênio carbonato de sódio é famoso porque ele tem um nome bem conhecido de vocês. Ele é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato é o que faz o bolo crescer. Por quê? Porque esse carbonato acaba eliminando gás CO2 durante o feitio do bolo, do pão, por exemplo. Então esse aquecimento faz esse carbonato se converter em gás carbônico e aí esse gás vai estufar a massa, por isso que vai crescer o bolo, o pão, etc. Tudo aquilo que tem fermento. Legal? Então no fermento tem bicarbonato de sódio e de amônio também. Carbonato de lítio. Carbonato de lítio é um sal que está presente em alguns moderadores de humor ou antidepressivos, né? Por isso que algumas pessoas tomam lítio, né? Alguns moderadores de humor ou antidepressivos indicados para cada caso, né? Cada caso de depressão tem uma indicação aí, né? Beleza? O carbonato de lítio está presente em alguns desses remédios, tá? É um sal. Fosfato de cálcio, né? Ca3PO4 duas vezes. Fosfato de cálcio está presente nos ossos. É o que dá rigidez aos seus ossos, tá? Por isso tem um grande teor de cálcio nos nossos ossos. Os nossos ossos são rígidos por causa do fosfato de cálcio. Porque senão eles seriam tão rígidos quanto um pedaço de borracha. Tá? Eles seriam moles. Beleza? Então, fosfato de cálcio dá rigidez. E ele está presente nos adubos. Então, por exemplo, os ossos dos bois, por exemplo, né, que são abatidos para o consumo da carne, até os ossos são aproveitados. Por quê? Porque esses ossos podem fornecer material para adubo, né? Porque o fosfato é um importante nutriente aí para as culturas em geral. Legal? Tranquilo, gente? Falamos um pouquinho de sais, a gente continua falando um pouquinho mais aí da ionização desses sais. Continuando então aí, gente, falando dos sais, ionização dos sais, aí a gente fala um pouquinho também de balanceamento, que é sempre importante, tá? Então, sal de cozinha NaCl em água vai dar o cátion Na+, e o ânion Cl-. Importante dizer o seguinte para vocês. É legal você pegar num livro de química ou mesmo na internet, procurar aí uma tabela de cátions e de ânions, gente. Por quê? Sempre é legal ter para consulta. Você não precisa decorar todos os cátions e todos os ânions. Tem aqueles principais, que são os que a gente está citando aqui. Mas esses daí é bom você saber. Então, sempre que tiver dúvida, vá lá, consulte uma tabela de cátions e de ânions, porque é importante você conhecer alguns, tá? Legal. Esse aqui é o nitrato de sódio, que a gente falou, em água dá sódio, né, mais nitrato. O carbonato de cálcio, que em água vai dar o cálcio, que é 2+, o carbonato, que é 2-. Isso você encontra justamente nessas tabelas. O cálcio já dá para saber por que é 2+. A gente falou, ele está na família 2A da tabela periódica. Perde 2 elétrons, é metal. Quem perde elétron fica positivo, né? O cálcio perde 2 elétrons, o sódio perde um só. Por isso que o sódio é carga 1+, que perde 1 elétron, tá? Assim como o lítio, também está na família 1A. Legal? Isso você encontra também na tabela periódica. Por isso que é tão importante saber alguns elementos da tabela periódica. Então, carbonato de cálcio em água dá o cálcio 2+, e o carbonato, que é 2-. Esse é o sulfato de cálcio, esse que tem no gesso, no giz, né? Que vai dar o cálcio 2+, e o sulfato. Tá aí o nosso bicarbonato de sódio, que dá o Na+, e o ânion chamado bicarbonato, ou monohidrogênio carbonato, tá? Carbonato de lítio, que dá o lítio mais o CO3. Lembrando que vamos precisar de 2 lítios, né? Para balancear. 2 lítios aqui, 2 aqui. 2 positivas e 2 negativas. Se cancelam. Aqui o fosfato de cálcio vai dar 3 cálcio, né? Importante. E 2 fosfatos, né? 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6-. As cargas também estão zeradas. E esses sais, onde nós temos um asterisco, são sais pouco solúveis em água.
Ainda bem, né? Porque imagina se o seu osso dissolvesse na água, por exemplo, não seria legal. Se o giz ou o gesso dissolverem na água também não é legal. E se a carapaça lá dos animais, os moluscos e os recifes de corais se dissolvessem em água, eles não existiriam, né? Então ainda bem, esses daqui são pouco solúveis em água, gente. Então, gente, primeira tela aí de óxidos, né? Pra gente, óxido. Última categoria, dentre as mais importantes, das substâncias inorgânicas. Óxido, talvez a mais fácil de ser reconhecida, porque o óxido é sempre um composto binário. O que é um composto binário, gente? É um composto formado por apenas 2 elementos, daí o nome binário, né? Então, compostos binários onde o oxigênio, claro, né? O nome óxido vem daí, é o elemento mais eletronegativo. O que é eletronegatividade, né? O oxigênio é o mais eletronegativo, por quê? Vem de uma propriedade chamada eletronegatividade. O que é isso? É a tendência do átomo a atrair elétron. Então, só chamamos de óxido quando o óxido é o mais negativo aí dos dois. Quando ele é o mais negativo? Quando ele se liga com qualquer um desses que vem aqui depois, tá? Menos com ele, claro, que aí com O dá oxigênio, não dá óxido. E o oxigênio com flúor, na verdade, é um fluoreto, não é um óxido. Legal? Então, oxigênio ligado com qualquer metal, fora todos os metais. Beleza? É bastante comum o oxigênio ligar com os metais, a gente vai comentar aqui alguns. Os nomes também são tranquilos, tá? Não tem mudanças como tem nos ácidos. Você vai dar um nome de óxido de metal quando for um outro elemento, um metal, tá? E você vai acrescentar prefixos na frente da palavra óxido, como mono, di, tri, etc., quando se tratar de um ametal, tá? Aí você vai acrescentar o prefixo também na frente do nome desse ametal, tá? Quando esse outro elemento for um ametal. Vamos ver exemplos de alguns aqui, aí acho que fica mais claro. Quando a gente fala em óxido de metal, olha só, são esses dois primeiros. Não é necessário colocar prefixo nenhum, gente, olha lá. Você tem lá o óxido de cálcio, que é a cal, chamada também de cal virgem, né? Que é a cal que você compra, o pozinho branco lá, né? Óxido de cálcio. Você tem o óxido de alumínio, veja, não vamos chamar de trióxido de dialumínio. Não é necessário isso porque só tem ele, tá? Então, no caso, o óxido de alumínio, você não usa nenhum prefixo. Ele está presente num minério chamado bauxita, tá? Que é um minério de alumínio, é uma rocha, na verdade. É uma rocha da qual se extrai o alumínio, tá? A bauxita rica em óxido de alumínio. O monóxido de carbono, veja, então quando é ametal, a gente coloca o prefixo mono, claro, quando é um oxigênio só. Por quê? Porque existe o dióxido de carbono. É por uma razão de diferenciação. Então tem o dióxido de carbono. O monóxido é um poluente, né? Poluente do ar, um gás incolor. Também não tem cheiro, mas venenoso, tá? O monóxido de carbono pode levar à morte, tá? Dióxido de carbono, que é o principal responsável pelo efeito estufa, né? Já comentamos isso com vocês, tá? O NO também é um poluente. Daqui para baixo é tudo poluente, viu, gente? Olha, tirando o CO2 aí, que já naturalmente está presente no ar, é tudo poluente, tá? Os óxidos de ametais. Olha lá, você tem um monóxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio. Dois poluentes, esse mais perigoso, tá? Esse mais tóxico, esse perigoso para os pulmões, né? É corrosivo aos pulmões, é lesivo ao tecido pulmonar, tá? O dióxido de nitrogênio, e tá aí no ar, tá? Você tem os grupos de óxidos de enxofre, né? O dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre, também gases poluentes que estão aí no ar das grandes cidades, cidades principalmente onde você tem muitos veículos, né? Muitos caminhões principalmente, né? Carros movidos a gasolina, caminhões a diesel. Esses combustíveis têm
teor de enxofre que vem lá do petróleo, do qual foram extraídos, né? Esse enxofre, ao ser queimado, produz esses óxidos que são gases, estão no ar e são poluentes. E são eles responsáveis também, principalmente esses três, tá? Principalmente esses três últimos, são responsáveis pelo quê? O que nós vamos ver na próxima lousa aí, que é a chuva ácida. Então esses daqui, além de poluentes do ar, tá? Além disso, eles são o quê? Responsáveis pela chuva ácida. Principalmente quando você tem um tempo seco, né? Uma secura muito grande, depois chove, o que acontece? Todo esse poluente é carregado, a chuva é uma chuva ácida, principalmente nas grandes cidades. Então eu havia falado para vocês dos óxidos, né? E a gente comentou também que alguns óxidos são responsáveis pela chuva ácida. Pois é, ei-los aqui, aqueles óxidos, né, causadores da chuva ácida. Lembrando que os óxidos de metais são todos sólidos, tá? Óxidos formados por metais são sólidos. E todos os óxidos, né, formados por ametais, à exceção do hidrogênio, que vai formar a água, né, eles são o quê? Em sua maioria, né, tem algumas exceções, mas a maioria dos óxidos formados por ametais são óxidos gasosos, tá? Algumas exceções, como a água, alguns óxidos de fósforo, por exemplo, são sólidos, ok? Bacana, então vamos lá. O NO2, que é um óxido gasoso liberado na combustão em motores, vai reagir com a água da chuva, produzindo não só um ácido, gente, mas dois ácidos. Olha só, o ácido nitroso e o ácido nítrico. Veja, esse último aqui, a gente até havia comentado com vocês, né? Eu até havia comentado com vocês que é um ácido responsável pela chuva ácida. Olha lá, um deles, né? Olha ele aparecendo aí de novo, tá? Então, não só um, como formam-se dois ácidos. Veja que aqui falta uma coisa, né? Você tem dois nitrogênios aqui, né? Você vai precisar ter dois aqui. Eu deixei o balanceamento para o final, tá? Agora você tem dois nitrogênios, dois aqui, dois hidrogênios na água, um em cada ácido. E aqui você tem 3 mais 2, 5 oxigênios. E aqui você tem um aqui mais 4, 5. Tá aí o balanceamento, tá? Outro que é também gasoso, a esse é eliminado mais especificamente nos motores a gasolina, diesel, enfim, derivados de petróleo, né? Derivados de petróleo. Esse SO2 gasoso reagindo com a água vai produzir o ácido sulfuroso. Outro que a gente comentou, lembra na aula de ácidos, né? Um ácido moderado, né? Não tão forte. Aqui o nítrico é um ácido forte, o nitroso é um ácido moderado. Então esse aqui dá uma chuva ácida mais perigosa do que esse aqui, por exemplo. Mas esse SO2 gasoso, esse dióxido de enxofre gasoso, presente ali na atmosfera, vai acabar reagindo com o oxigênio presente no ar. Esse SO2 reagindo com o oxigênio presente no ar vai formar o SO3, que é um trióxido de enxofre. Veja, a gente vai balancear aqui, colocando um 2 aqui e um 2 aqui. Veja que aí ficou balanceado, né? 2 enxofres, 2 enxofres. Oxigênio, você tem 2 vezes 3, 6. Aqui do lado esquerdo você tem 2 aqui, com mais 4 você também tem 6. Legal? Isso balanceia essa equação. Esse SO3 que é formado na atmosfera, tá? E também acaba sendo eliminado em motores de combustão, principalmente derivados de petróleo. Ele vai reagir também com a água da chuva e produzir ácido sulfúrico, que aí sim é um ácido forte, tá? Então essa chuva ácida vai acabar tendo efeitos não só nas cidades, né? Mas principalmente no campo, onde essa chuva ácida vai acidificar o solo, né? Vai acidificar, por exemplo, nascente de rios, vai acidificar lençóis freáticos, né? Vai acidificar rios, represas,
Tornando-os mais ácidos, no solo você tem uma queda drástica da produtividade. Você tem uma queda da produtividade. No caso das águas, você tem uma perda de qualidade, uma contaminação, o que reduz muito as espécies vivas e a qualidade presentes nessa água. Legal? São dois efeitos aí importantes, impactos diretos no meio ambiente das chuvas ácidas. Valeu, gente! É isso aí. Obrigado, continue estudando. Valeu, gente, então, por ter acompanhado aí essas aulas de Ciências da Natureza comigo. Continuem estudando, tudo bem? Super importante você não ficar só assistindo as aulas aí sentadinho, comendo seu doce de leite com ameixas, beleza? É importante você estudar também. Qualquer dúvida você tem aí também o site do Enfio. Valeu, agradeço aí, um grande abraço